Aí vem o outro termo, seu desejo será só para o teu marido. Se você ler o texto bíblico lá, Gênesis 3,16, você vai ver que tem assim, ó, dor de parto, vírgula, seu desejo será só para o seu marido. Não é duas informações, é uma única informação com uma vírgula. O que isso quer dizer? Mulher, você vai ter dor de parto. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Quem é que teve dor de parto? Muita dor. Tem mulher que quando tem a dor de parto, ela xinga até a terceira geração dela passada. Ela até se arrepende de ter casado e ter dormido com um homem. Por que é que eu fiz isso? Agora tem que sair essa criança. E aí o texto bíblico está trazendo uma graça e resgate para a mulher, dizendo assim, mulher, vai doer, você vai ter dor de parto. E mesmo assim, você ainda vai ter desejo para o seu marido. Olha como muda de figura o texto. E mesmo com toda essa dor, depois de 30, 40 dias, você vai querer relacionar-se novamente com o seu marido. Isso aqui, queridos, é libertador para a nossa compreensão do nosso propósito, do nosso posicionamento como mulher. Não existe uma condenação para você ser uma coitada vítima que vai sofrer por causa de Eva, por causa de Adão. Existe aqui uma constatação de que as nossas escolhas nos levariam a consequências como essas. Não tenho tempo de explorar tanto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ainda mais eu começo a falar, tenho que olhar meu reloginho aqui. Me dá um toque aí até qual é o meu limite, tá? Vamos fazer uma vigília? Bora? Não tenho o que fazer em casa, não tem luz em casa, né? Vou ficar aqui. Já fica aqui, né? Na sequência, depois de Eva e dessa construção da imagem equivocada de Eva, nós temos o primeiro período, porque a Bíblia é dividida por períodos. E o meu livro, ele é dividido exatamente pelos mesmos períodos cronológicos da Bíblia, o sistema patriarcal. E aí a gente conhece a expressão hoje que fala o patriarcado. A culpa é do patriarcado, a culpa é do patriarcado. Gente, o patriarca, lá da Bíblia, a palavra patriarquês do grego significa primeiro pai. É isso. Nada mais do que outras pessoas querem falar sobre o patriarcado pode ser verdade quando se fala da Bíblia. Não da sociedade moderna, que está trazendo novos sentidos à palavra. Mas, biblicamente, patriarca é o primeiro pai. Abraão é o patriarca. Mas existe um chamado para esse homem. Ele é chamado a ser o sacerdote do seu lar. E eu pergunto para você, sacerdote é o que manda ou o que serve? Por que é que a gente tem essa ideia de que o patriarca é o culpado de todo o nosso problema na sociedade, sendo que o chamado do homem como patriarca, como sacerdote, era de servir a sua família? E o serviço que o homem precisa desenvolver dentro da sua família é o de provedor, sim. É também o de protetor, sim. E é também do líder espiritual. Esse foi um chamado para os homens daquela época. Cuidar da espiritualidade da sua família. Só que patriarcado é diferente de machismo. Patriarcado tem a ver com proteção à mulher, com exercer servidão ao seu lar. E machismo tem a ver com todo o ato que desvaloriza a mulher. Eu estou aqui para desmistificar a Bíblia, né, com uma visão machista, mas isso não quer dizer que eu quero também vender a ideia de que não existe machismo. Não, a gente sabe que ele é uma realidade. Existe dentro das nossas igrejas, existe no seu trabalho, existe em todo lugar. Mas eu não preciso me colocar como uma vítima disso, porque aí a decisão é minha, me tornar uma vítima ou protagonista, embora a sociedade, pelo pecado, tenha pessoas machistas. E aí, por exemplo, no sistema patriarcal, nós temos Sara, Agar, Rebeca. Ai, coitada de Sara, esposa do patriarca, sofria na mão dele. Isso é uma verdade? Sara tinha lugar para falar dentro de casa? Tinha. Sara, a esposa do grande patriarca, ela não era uma coitada, nenhuma vítima. Sara podia falar o que quisesse, Abraão fazia o que ela pedia, ela tinha voz, ela tinha espaço, ela protagonizou a história deles. Ela era uma mulher empoderada, mesmo vindo de uma sociedade patriarcal. Afinal de contas, não foi ela que falou para ele, ai, vamos resolver esse problema, a gente quer ter um filho, Deus não resolve, vamos nós mesmos resolver? Vai lá e dorme com a escrava. Ele foi lá e fez o que ela pediu. Depois, quando ela não aguentou mais aquele triângulo lá com a escrava, né? Não aguentou mais aquele relacionamento, ela falou, manda essa escrava embora. Abraão teve pena de mandar a escrava embora junto com seu filho Ismael.
ele vai e consulta a Deus. O que Deus diz para ele? Vai e faz conforme a tua mulher te falou. Conselho para vocês homens, viu? O próprio Deus dizendo aí, ó. Brincadeiras à parte. A grande questão é que Sara tinha lugar, tinha voz, tinha o seu espaço, mesmo num período chamado período patriarcal. Na sequência, eu quero te ajudar a entender 3 indícios de que culturais, né, do protagonismo das mulheres nessa época. Porque nós estamos falando muito e colocamos sempre a culpa no patriarca, mas existem as matriarcas. E olha só que interessante. Primeiro, casamento era matrilocal. O que significa? Olha o que a Bíblia diz. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Era o homem que deixava a sua casa, as suas raízes, a sua família, e ele ia para a casa da mulher. Quem tinha o privilégio de continuar nas suas relações familiares era a mulher. A mulher era privilegiada. A mulher que tinha privilégios. Por isso chamava casamento matrilocal, porque era o homem que se deslocava, mesmo ele patriarca, com toda essa carga, essa visão, né, do grande, poderoso patriarca. Não era isso que acontecia na época do casamento. Ele tinha que deixar suas raízes e ir para a casa da mulher. Tem algumas exceções, como o caso de Rebeca, que ela foi, mas ela decidiu. Se você ler o texto bíblico, o acordo de Abraão com Eliezer, o seu servo, é assim. Vai lá para buscar uma mulher para Isaac. E Eliezer pergunta, e se ela não quiser vir? E ele diz, se ela não quiser vir, está desfeito o acordo que estamos fazendo aqui agora. Ele vai, conhece Rebeca, conversa com a família de Rebeca. E quando ele conversa com a família de Rebeca e apresenta o plano, a família diz assim, vamos ver o que ela diz. Então, esse negócio de casamento arranjado, naquela época, havia um espaço para a decisão da mulher. Vamos ver o que ela diz. Eles perguntam, você quer ir com esse homem? E ela fala, sim, eu quero. A decisão foi dela. Esse é um dos únicos casos em que a mulher saiu do seu lugar e foi para a terra do marido. Na maioria dos casos, eram os homens que saíam das suas terras. Segundo indício cultural do protagonismo das matriarcas, é que algo chamado matrilinearidade. O que é isso? É que quem define a genealogia da família era a mulher. Eu só podia dizer que o fulano era judeu se a mãe fosse judia. Se a mulher fosse de uma outra nação, né, sei lá, filisteia, e o homem era judeu, o filho não era judeu, porque era a mulher que definia a descendência. O sangue feminino tinha a força de definir a descendência. E terceiro, era a propriedade da tenda. Sabe quem era dona da tenda? Era a mulher. Percebam uma coisa que interessante. Abraão foi na tenda de Sara. Abraão vai na tenda de Agar. Jacó vai na tenda de Raquel. Jacó vai na tenda de Lia. É o homem que o texto bíblico sempre fala tenda como quem proprietária? A mulher. Quando a mulher ia casar-se, o pai já dava como herança para a filha a tenda. E ela era dona da tenda. Vocês entendem que é muito fácil quando a gente compreende a Bíblia na sua essência, compreende a cultura da época, compreende os seus originais, porque a tradução às vezes pode também nos trazer algum tipo de confusão. Quando a gente vai e se aprofunda, existe um termo de John Piper que ele diz, teologia fraca forma mulheres fracas. Se hoje nós estamos sendo levados a qualquer vento de doutrina, é porque a nossa teologia é fraca. Nós não nos aprofundamos mais. Nós ficamos na superfície, nós estamos nadando no raso, e o raso está sendo pouco. Qualquer pessoa que vem e te diga, a Bíblia é machista porque isso, a gente acredita, porque nós não temos argumentos, nós não estamos estudando. E a minha proposta aqui hoje é te ajudar e te lembrar a voltar a ser uma mulher de profundeza. Na sequência vem o período mosaico, também conhecido como período de juízes. E é um período que surgiram muitas leis. E essas leis podem realmente parecer que a mulher é um ser inferior. Porque eram leis que diziam que a mulher menstruada estava impura, tinha que ficar longe da casa, tinha que ir para uma outra casa, não podia ser tocada. Leis que diziam que a mulher, se houvesse uma traição, ela seria apedrejada. Então, eram leis que quando a gente olha para aquelas leis mosaicas, realmente parecia que a mulher era um ser inferior. No entanto, aqui havia uma busca de Moisés de organizar uma sociedade que estava no caos. Nós estamos falando de uma sociedade israelita que tinha acabado de sair
do Egito, eles eram escravos no Egito. Eles não tinham noções básicas, nem de saneamento, de higiene. Os homens estavam acostumados a serem escravos, a ter uma vida de mais, rudeza. E de repente, precisou Moisés dar uma lei dizendo que o homem não devia dormir com a mulher quando ela estava menstruada. Significa que essa mulher era inferior, impura? Não. Foi usada uma linguagem para que o homem compreendesse e respeitasse a mulher nesse período. E o que acontecia com essa mulher nessa época? Ela tinha o privilégio, olha como é só a gente mudar a linguagem, tudo tem outro sentido, de ficar numa outra casa. Meninas, pensa, aqueles 7 dias que você está com cólica, está com dor nas costas, o corpo está debilitado, você fica irritada ou sensível, chorosa. Então, na verdade, o que ela estava ganhando é um presente. Eu vejo assim, um presente, Ela podia se retirar por 7 dias para se restabelecer, depois ela voltaria para casa. Só que a linguagem que foi utilizada naquela época foi, ela é impura. Para quê? Para que os homens realmente compreendessem, de uma forma a não tocar nessa mulher e respeitá-la. Então, aqui o que estava em jogo era uma lei de respeito à mulher. Numa visão antropológica, que é uma outra visão também, também se diz que o sangue expelido pela mulher, a mulher, na verdade, que tem um útero que funciona, na visão egípcia, ela era vista como uma semideusa, a deusa da fertilidade. Uma mulher que podia dar filhos era considerada uma semideusa. Então, por isso, no seu ciclo menstrual, ela era considerada uma mulher, de um sangue sagrado, o sangue da fertilidade, por isso ela não deveria ser tocada. Aí é uma cultura egípcia. São 2 interpretações diferentes para uma mesma lei mosaica. E eu poderia aqui falar, a lei do divórcio, várias outras questões que, se a gente for olhar a cultura, na verdade era Moisés organizando a sociedade e dando para as mulheres oportunidades e espaço. E aí vem a pergunta, subjugação ou proteção? Uma das leis era a lei do despojo de guerra. Já ouviram falar? Despojo de guerra é, numa batalha, tudo o que sobra, quem vencer a guerra vai tomar para si tudo que ficou. O ouro, a prata, as mulheres, as crianças, as tendas, as terras. Tudo que ficou é do vencedor. Então era muito comum que os vencedores tomassem as mulheres na vitória da guerra. E a lei do despojo de guerra diz que se você ganhou uma guerra e quiser tomar uma mulher, primeiro deixe ela por 30 dias chorando, pranteando a perda da sua família, das suas raízes, e depois então você pode tê-la como sua mulher. Parece que a Bíblia está apoiando que os homens tomem as mulheres para si de qualquer jeito. Mas a verdade, isso já acontecia. Era a Bíblia tentando organizar os homens a dizer assim, espera 30 dias. A mulher que está em luto, ela vai ficar careca, elas raspavam a cabeça, ela vai chorar, ela vai vestir-se com sacos, colocar cinza na sua cabeça. Se você aguentar olhar para essa mulher nessa situação durante 30 dias, significa que você a ama e você então pode tê-la. Então era uma sociedade que precisava ser organizada para que a mulher ganhasse espaço. E aí é fácil você compreender que não era subjugação à mulher, mas era proteção a essa mulher. E aí vem o período monárquico, um período onde várias mulheres passam a influenciar os reinos. O povo queria rei. O povo queria ficar semelhante a outras nações e queria ter um rei. E para ter um rei, o que aconteceu? Deus deixou de ter o lugar deles, o espaço deles. E aí cada rei que entrava ditava suas próprias regras. Mas mesmo num período de reis, haviam mulheres que influenciaram esse reinado. Abigail, uma grande influência no reinado de Davi, a ponto de Davi dizer, se não fosse você, eu teria começado o meu reinado com as minhas mãos sujas de sangue. Uma mulher que conseguiu exercer proatividade, inteligência e influência na vida de um homem. Josabete, ela foi aquela que protegeu Joás, o único que restou da família para assumir o trono. E Joás, ele foi treinado e com 7 anos de idade, ele já era capaz de reinar pelas mãos de uma mulher chamada Josabete. E Sulamita, a grande amada de Salomão, cuja história conta de uma declaração do amor de Deus pela humanidade usando a história de Sulamita.
Então nós vemos que mesmo nos períodos da supremacia dos reis, as mulheres tinham o seu lugar e o seu espaço. E eu encerro, e estou quase já encerrando esse panorama geral da Bíblia, mostrando a mulher em cada época, com as mulheres do período do cativeiro babilônico. Um período tão difícil que nós vemos mulheres que se posicionaram firmemente dizendo: não, Vasti, não, meu corpo não vai servir de divertimento para outros homens. Ela disse não, ela foi firme, cumpriu com aquilo que ela acreditava. Sofreu, obviamente, as consequências de perder o trono, mas soube se posicionar firmemente no que ela acreditava e proteger a sua imagem. Mulher como Esther. Gente, o que falar de Esther? Esther, ela poderia ter se visto como uma vítima. Era uma menina órfã, não foi educada para morar num palácio. A mãe dela não teve a oportunidade de ensiná-la a viver como uma mulher do palácio. Mas ela compreendeu que mesmo com toda a sua história passada, ela podia ser relevante e usou a sua relevância para salvar uma nação. E eu amo o texto que diz: será que não foi para esse tempo que fosse chamada a rainha? Uma mulher que compreendeu o seu propósito. E aí vem a força da mulher cristã, a mulher que compreende o seu propósito. Não existe força e poder maior do que a compreensão do seu propósito, do que por que você existe, por que você está nesse mundo. E o que falar da menina cativa? Gente, uma menina que nem nome tem, mas salvou o homem que tinha destruído com a sua vida e com a sua família. Ela foi arrancada dos braços do seu pai e da sua mãe. Foi viver como escrava numa terra estranha. E mesmo assim ela foi abençoadora da vida desse homem, porque ela não tinha um coração manchado. Ela não tinha um coração com sede de vingança. Ela tinha um coração limpo, a pureza da mulher cristã. E aí, gente, nós chegamos num período que é o período dos judeus. Aqui sim foi o período que começou a haver uma construção equivocada de quem era a mulher. Foi com o judeu que a mulher passou a ser vista como um ser inferior. De Eva até o judaísmo, a mulher sempre teve o espaço. As mulheres elas iam buscar água no poço, as mulheres conversavam com estranhos. A mulher de Provérbios 31 comprava uma tenda, vendia uma propriedade, tinha empregadas. Não é assim que a Bíblia descreve a mulher? Quando chega o judaísmo ele quer fazer uma reforma. O judaísmo ele ganha força exatamente depois do período do cativeiro, ali em Esdras, Neemias. Eles querem fazer uma reforma para que eles nunca mais fossem cativos novamente. Nessa reforma, eles começam a trazer leis mais severas, e dentre essas leis mais severas também há leis que tornaram a mulher um ser inferior. Então a mulher ela não era contada no censo. Na hora de contar quantas pessoas tinha, mulher não era contada no censo, para vocês terem uma ideia. Se ela era estéril, ela podia ser abandonada. A mulher que o útero era seco não servia para nada. Ela deveria aceitar a poligamia. Ela também, em caso de traição, deveria ser apedrejada ou estrangulada. E aí eu poderia ficar aqui falando várias leis que tinham a ver com a mulher. E aí eu te pergunto, esse momento da mulher judaica sendo vista como inferior, foi exatamente o momento que quem surgiu? Quem veio neste momento da supremacia judaica? Jesus. Isso é nós compreendermos a beleza da Bíblia, que abraça a todos, que dá espaço para todos. Jesus veio exatamente no período que a mulher começou a ser vista como esse ser inferior. E aí ele veio e quebrou os paradigmas, porque ele fez tudo o contrário do que os protocolos judaicos diziam. Ele falou com mulher que não podia, ninguém podia falar com mulher. Ele falou com mulher, ele tocou nas mulheres, ele permitiu ser tocado, ele resgatou a identidade da mulher. Neste período, a mulher estava numa situação tão distante dos propósitos da criação da mulher, que Jesus veio para resgatar a identidade dessa mulher. E ele resgatou a identidade feminina. Quando ele chama, quando ele olha nos olhos de mulheres que nunca eram olhadas. Quando ele conversa com mulheres que ninguém nunca tinha dado espaço. Quando ele cura mulheres que há tempo precisavam da cura. E aí Jesus vem e ele fala, quando ele vai aos céus, ele diz, e receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Esse texto é o texto-chave para a compreensão do que é empoderamento dentro da igreja. Não existe empoderamento sem o Espírito Santo. Amanhã de manhã eu vou falar só sobre o Espírito Santo. Só não, né? Mas a nossa conversa vai girar em torno de recebermos o Espírito Santo. Aí nesse texto, Jesus está fazendo uma promessa. Ele promete que ele vai enviar alguém
porque ele está indo embora. Mas alguém vai ficar e alguém que vai te dar poder. Qual é a condição? Vamos fazer a interpretação textual. Qual é a condição para ser poderoso nesse mundo? Receber o Espírito Santo. Qual é a consequência de quem recebe o Espírito Santo? Se torna uma testemunha de Jesus. E eu posso estar aqui falando para algum homem, alguma mulher que fala assim: eu oro, eu peço, eu clamo pelo Espírito Santo e eu não recebo o Espírito Santo. Eu não sei por quê, e eu vou te dizer por quê. Porque o Espírito Santo, ele desce com uma intenção, existe um propósito para você receber o Espírito Santo. E é ser testemunha de Jesus. Se você não está disponível a ser uma testemunha de Jesus, você vai continuar clamando pelo Espírito Santo, você vai continuar clamando para ser muito poderoso e não vai atingir a força. Porque a força, ela vem para que você transborde Jesus para a vida de outras pessoas. Se você não está disponível a transbordar o Espírito para atingir e abençoar a vida de outras pessoas, não há sentido para você recebê-lo. O propósito dele é o transbordar. E aí Jesus vem e ele quer dizer quem você é. Eu comecei falando sobre feminilidade e agora eu quero chegar no final falando sobre feminilidade para que você, mulher, entenda quem você é. Eu disse quem eu achava que eu era. Eu achava que eu era o que os outros diziam a meu respeito. E aí, como era fácil me ver como uma vítima. E como é fácil me ver como uma vítima, o que eu fui fazer para resolver a minha vitimização? Da negra, pobre, do cabelo ruim, que não prestava para nada, coitada como eu me via. Eu fui estudar, fui fazer faculdade. Aí você estuda, comportei. Fui a primeira a ter um diploma na minha família. Vocês acham que agora eu me sentia forte? Casei com um pastor. Nossa, agora tem um título. O título de esposa de pastor. Como que eu estava por dentro? A mesma mendiga emocional que eu era. Necessidade de aceitação, medo da rejeição. A mesma pessoa. Aí vem a maternidade. Bom, dizem que a mulher, quando se torna mãe, se torna uma leoa. E eu me tornei mãe. E como que eu era? Continuava com os mesmos déficits emocionais e espirituais. Porque sabe o que faltava na minha vida? Um encontro com a palavra que deixasse a palavra transformar a minha feminilidade. Eu estava buscando no mundo, dentro da igreja, esposa de pastor, pregando nas igrejas, eu estava buscando uma confirmação no mundo, com um diploma, com um cargo, com uma função, e achando que era isso que ia resolver. Porque não é isso que o mundo está dizendo para a gente? Mulher, principalmente a frase, né, lugar de mulher é onde ela quiser, né, eu gostaria de refazer essa frase, te lembrando que o lugar da mulher é onde Deus disser. Mas aí assim, mulher, você precisa conquistar, maiores salários vão resolver. E aí você está sempre lutando, e você não chega nesse lugar. Porque esse lugar só existe aos pés da cruz. E olha o que a Bíblia fala sobre quem você é. Foi aqui que eu descobri quem eu era. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Veja, que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filho de Deus, o que de fato nós somos. A Bíblia diz que você é herdeira. Você, homem, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, herdeiro do universo. A Bíblia diz que você é vencedor, vencedora. Digo mais. Eu tenho que mudar esse slide aqui. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? Eu não sei. Primeiro lugar, eu sei. Já corria, gostava de rústica, ganhava medalha. Primeiro lugar, eu sei o que é. A Bíblia diz que em Cristo nós temos mais do que o primeiro lugar. Eu nem sei o que é isso. Mas é isso que você é, vencedor. Mais do que vencedor. Você é sal e luz. Aqui está o teu propósito para a tua existência. Você é escolhido. Jeremias fala que você foi escolhido antes do nascimento. Lá na barriga da tua mãe você tinha sido escolhido, separado e designado para ser profeta. Você é amigo de Jesus. Você é nova criatura. E você é a imagem de Deus. A palavra imagem no hebraico significa tissel. Tissel é sombra. Você quer imaginar o que é a imagem de Deus? Eu estou escrevendo um e-book para adolescentes. Vai acontecer um projeto bem legal na União Central Brasileira com adolescentes. Eu estou escrevendo um e-book sobre identidade para adolescentes que estão aí perdidos. Não sei se vocês sabem, mas hoje, se você for abrir uma conta no Google,
Na parte de gênero, antes assim, né? Você tinha que clicar lá, né? Colocava o seu nome, seu CPF e tal, e tinha a parte do gênero. Você ia clicar feminino, masculino ou outros. Agora existem ali 54 gêneros diferentes para você clicar. Vocês acham que os nossos adolescentes não estão perdidos em quem eles são? Eles podem ser pan, bi, tri, poli, eles podem ser assexuais, eles podem ser o que eles quiserem, é muita informação. Só que a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. E ser a imagem de Deus é ser a sombra. Só existe sombra porque existe luz. Sem a luz não tem sombra. Eu só sou a imagem de Deus quando eu estou em contato com a luz. E a Bíblia ela vem te lembrar uma coisa. Colossenses 2, verso 6. Eu quero ler na minha Bíblia aqui. Quem quiser, está aí já no slide, pode acompanhar. Esse verso tem sido o verso que eu carrego todos os dias da minha vida. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados, lembra que eu falei da mulher que é profunda, não é rasa? Enraizados, tem profundidade aqui. E edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quer ser um ser humano pleno? Você quer ser uma mulher plena? Enraizado na palavra de Deus. E aí vem o quê? Falando aqui, para você não ser escravizado. E o que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos escravizados nas vãs filosofias. Nós estamos nos tornando escravos de discursos sociais, seja de direita, de esquerda, de centro. Nós estamos buscando um lugar, buscando uma adequação em algo que não faz sentido através da palavra de Deus, que fica bem claro onde estão nossas raízes. O que é o feminismo? É um movimento, gente. É um movimento histórico e ele é político-social. Ele vai te dizer, o movimento feminista vai te dizer que ele quer te dar igualdade, equidade, respeito e liberdade. Quem aqui quer respeito? Quem não quer? Quem aqui quer liberdade? A pauta superficial desse movimento apresenta exatamente o que todos nós queremos. E por isso que muitos de nós não estamos vendo problema em dizer sou cristã feminista ou sou uma feminista cristã. Porque aparentemente parece que aqui tem tudo o que eu preciso. Jesus, quando ele veio aqui, ele trouxe igualdade, ele trouxe essa equidade, que é a justiça, ele trouxe respeito e ele trouxe essa liberdade. Só que quando você vai para as camadas mais profundas do discurso feminista, você entende que são pautas, que essa pauta que eu mostrei aqui, essa aqui é a propaganda. E o que tem por trás da propaganda é uma intenção, e a intenção é, meu corpo, minhas regras. O que a Bíblia fala sobre o teu corpo? Meu corpo, templo do Espírito Santo. Vocês entendem que tem uma discordância aqui desses dois pensamentos? O movimento feminista vai dizer que você vai fazer com o teu corpo o que tu quiser, mas a Bíblia diz que o corpo não é teu. Ele é templo do Espírito Santo, não é você que define o que fazer com ele. O movimento feminista vai dizer assim, ó, você precisa ter liberdade para escolher se você quer ser homem, mulher ou quer ser os dois. Você tem que ter essa liberdade. A Bíblia diz, Deus fez homem e fez mulher. Vocês entendem? Estamos aqui falando de discursos que não conseguem se harmonizar. O feminismo vai dizer direito para abortar. E a Bíblia vai dizer que a vida não tem valor, que a vida foi planejada e sonhada antes mesmo do teu nascimento. Existe um propósito para a criação do ser humano. E também o movimento feminista vai dizer que as lutas contra a opressão, quer dizer que toda a opressão hoje é culpa do patriarcado. E a Bíblia vai dizer que nós nascemos em pecado e fomos concebidos lá na barriga da nossa mãe em iniquidade. Ou seja, a culpa da opressão do ser humano é do patriarcado? É do pecado. Contra quem você precisa lutar? Olha o inimigo querendo nos confundir e fazer nós criarmos uma bandeira de luta contra o patriarcado, ao invés de uma luta contra o pecado. Esteja atento.
Eu não estou aqui para definir e dizer o que você deve acreditar. Eu estou aqui para que você compreenda como a Bíblia é suficiente para te empoderar. Eu te pergunto, o que é que o movimento feminista, o movimento antifeminista, que eu também não acredito no movimento antifeminista, eu acredito no movimento pró-Bíblia. O que esses movimentos de direita e esquerda, o que esses movimentos pró-antirracismo, o que esses movimentos podem fazer por você que Cristo não pode fazer? Que força é essa que o movimento do mundo tem que é maior do que a palavra de Deus? Se isso está acontecendo na sua vida, está acontecendo porque falta o que o Colossenses fala. Falta você estar enraizado na palavra. Falta a profundidade de transbordar no Espírito. Eu quero terminar te lembrando que um dia Jesus resgatou a imagem da mulher na beira de um poço. Dizendo para uma mulher mal vista, mal falada, com uma vida toda desgraçada. Ele olhou para ela e disse, o dia que você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Se você está com sede hoje na vida e você está buscando saciar a tua sede em movimentos, eu quero te dizer que você vai morrer de sede neste mundo. Se você está com sede e está buscando resolver a sua sede num diploma, sinto te informar que você vai morrer seca, ressecada neste mundo. O único que pode te hidratar é a palavra de Deus. É o receber o Espírito Santo. Ele é a água. Uma das manifestações do Espírito Santo na Bíblia é a água. Uma das formas pedagógicas de dizer quem é o Espírito Santo é a água. É Ele que pode hidratar a tua vida. A decisão de qual bandeira você vai levantar é sua. Mas eu estou aqui para te dizer que existe uma bandeira chamada Palavra de Deus que é suficiente para você. O cristianismo tem tudo o que você precisa. Ele um dia resgatou a minha identidade. Ele um dia me colocou para falar aqui. Foi a palavra de Deus que fez da Michele, a negra, pobre, do cabelo ruim, que não se prestava para nada, publicar um livro, falar em toda a América Latina para pessoas que jamais eu imaginei. É a Ele. Esse discurso de que se você só fala hoje é graças ao feminismo, eu digo graças ao Cristo que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu desejo que Ele seja suficiente na sua vida também. Nós devemos estar cansados desse mundo polarizado. Sabe, esse mundo que a gente precisa se posicionar. Se posiciona ao lado de Cristo. Ele é suficiente. Ele é a grande transformação na nossa vida. E é Ele que vai fazer a tua vida ser abundante e transbordar na vida de outras pessoas. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele lutar por você. Dependa dEle. Espere no Senhor. E as suas forças serão renovadas. Não deixe ninguém ditar o teu valor, porque o teu valor foi escrito na cruz, com sangue. Vamos orar? Senhor, nós estamos, Pai, aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra que foi aberta nesta noite para nos lembrar quem nós somos através de Ti, como nós podemos ter a nossa feminilidade transformada através de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra para louvar o Teu nome, porque é através dessa palavra que somos resgatados para uma vida melhor, uma vida futura. E nós queremos, Senhor, nesse instante suplicar as Tuas bênçãos em nossa vida, suplicar a unção do Espírito Santo em nós para que sejamos maduros emocionalmente e espiritualmente para tomarmos decisões sábias ao Teu lado. Nós queremos, Senhor, ser sensíveis a ouvir a Tua voz. Nós estamos cansados, Senhor, de um mundo onde nós precisamos diariamente lutar para ganhar um espaço, para achar o nosso lugar. Nós queremos compreender que o nosso lugar é ao Teu lado, é aos pés da cruz. Nos resgata, Senhor, para uma vida futura, uma vida melhor. Nos resgata, Senhor, para uma esperança que não é para este mundo, para uma vida transformada para a eternidade. Mas mais do que isso, cumpra em nós o Teu propósito de sermos abençoadores da vida de outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem, autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, o meu final feliz. Amém. Som, muito bem. Queremos convidar vocês a se colocarem em pé, por gentileza. Nós vamos finalizar. Gláucia, estamos felizes, porque com certeza superou todas as nossas Muito. expectativas, não é mesmo? Essa semana eu fiquei assim, aguardando ansiosamente os livros, né, da Michelle. Eu falei, Michelle, eu quero que chegue rápido para eu poder ler antes de começar a vender para os irmãos. E a primeira frase que eu li do livro dela diz assim: dizer estou grata é reconhecer-se abençoada, é se permitir arrancar o sorriso dos lábios daquele que te fez bem. E acima de tudo, é conectar-se criatura ao seu Criador. Então preciso dizer obrigada. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. E se você gostou, né? Se você quer aprofundar mais sobre o tema, adquira o livro dela. Você não estará perdendo nada. Tudo aquilo que você ouviu e muito mais, de uma forma bem mais profunda, com a oportunidade de você marcar, grifar, estudar e se aprofundar, está no material que estará disponível para todos nós amanhã, após as horas do pôr do sol. Pastor, eu vou te dizer mais. Eu olhava com um olhar de preconceito quanto ao feminismo. Mas estudando o feminismo, eu me descobri assim que eu sou um pouco feminista, mesmo sem querer. Às vezes em casa, assim, as atitudes demonstram, sabe, por criação, pelo convívio com a sociedade. E quando a gente aprofunda o tema, a gente cria... Eu acho que quando você aprende e estuda sobre o tema, que você reconhece aquilo, Deus te dá força para mudar. Amém? Né, as atitudes. Queremos convidá-los amanhã, nessa igreja. Iremos dar continuidade a esses momentos que nós tivemos essa noite. E agora fazer uma breve oração para voltarmos para casa em paz e segurança. Querido Senhor Deus, amado Pai, lhe agradecemos pelo banquete espiritual que cada um de nós teve essa noite. Pedimos que o Senhor nos leve em paz e com segurança aos nossos lares e nos traga amanhã para ouvir mais uma vez a Tua voz através da Michelle. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos e bom descanso. Boa noite. Agora, só por curiosidade, qual a mulher que está aqui que fez a inscrição no nosso encontro de amanhã? Levanta a mão, quem fez a inscrição? Olha aí, vejo vocês também amanhã à tarde, viu?